que eu vou te ensinar hoje é indispensável para você garantir o seu 920 mais na redação do Enem. Você vai aprender definitivamente como organizar e planejar a sua redação. Essa redação ganhou nota 1000 no Enem 2023 e eu vou analisar ela agora com você. Na introdução dessa redação, a candidata trouxe para a gente o repertório da Constituição Federal e associa a questão da dignidade para todos. Esse direito é garantido para todo e qualquer cidadão brasileiro. E a candidata já utiliza esse repertório para fazer a contextualização com o tema. Ela faz essa relação entre a dignidade e o tema, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então aqui ela já faz um paralelo entre a garantia desse direito e a efetivação em metodologia prática, porque não adianta simplesmente ter o direito garantido e na prática ele não ser efetivado. Então ela já associa essa questão da garantia desse direito com o tema, porque na medida em que você não tem a dignidade garantida para as mulheres, quando você tem a questão da invisibilidade, da desvalorização do trabalho da mulher, a questão da dignidade não é garantida para todos. Então ela utiliza esse repertório para fazer um paralelo, uma contextualização entre a efetivação desse direito e o que acontece realmente na prática. E quando a gente já observa essa parte destacada em vermelho e em azul, a gente consegue ver a questão da organização e do planejamento de parágrafos. Porque na introdução, além de você fazer a questão da contextualização, da explicação, colocar o seu posicionamento, que é a sua tese, você precisa colocar as causas e o porquê acontece o problema trazido pelo tema ou quais são as consequências. Porque assim você vai desenvolver os seus desenvolvimentos em cima dessas causas ou das consequências que você escolher, tá? E também vai resolver esse problema na sua proposta de intervenção. Tudo deve estar inteiramente interligado na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua proposta de intervenção. Então aqui, como causa de o porquê acontece a questão da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, a candidata falou que isso acontece devido à desvalorização do trabalho manual e devido à perpetuação do machismo na sociedade brasileira. Então ela vai aprofundar essas questões de causa no desenvolvimento e resolver essas duas causas na sua proposta de intervenção. Ela retoma a desvalorização do trabalho manual no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 ela fala sobre a perpetuação do machismo. Por quê? Porque ela prometeu falar na introdução sobre essas duas causas. Então no desenvolvimento é onde você vai justificar o porquê isso é uma causa do problema. Por que que isso é uma causa de acontecer a questão dos desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então ela vai ter que utilizar da sua estratégia argumentativa para associar essas questões com o tema. Se você prometer falar de uma causa lá na introdução e no desenvolvimento você não seguir essa linha de raciocínio, você falar de outra coisa totalmente diferente, nesse caso que não seja a desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo, você vai perder ponto na competência 3, porque você prometeu falar de uma coisa e no seu planejamento, na hora do desenvolvimento e de resolver essa questão na intervenção, você falou de outra. Então, se você prometeu falar de uma causa, você tem que falar dessa causa lá no seu desenvolvimento e resolver na proposta de intervenção. Se isso não for feito, você vai perder pontos aí na competência 3, né? Na questão de organização e planejamento do seu texto. Então aí no desenvolvimento 1, né, a data traz pra gente a situação que acontecia na época da Grécia Antiga, né? Sobre a desvalorização do trabalho braçal. Então ela faz esse paralelo entre essa época com o trabalho de cuidado exercido pela mulher. Porque na medida em que você tem a desvalorização do trabalho braçal naquela época, e a gente tem a perpetuação dessa cultura nos dias atuais, a gente tem a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher, né? Ela também associa essas questões culturais, o elitismo também, né? Que ela fala nessa parte desse desenvolvimento para justificar o ponto de vista de o porquê a desvalorização do trabalho manual é uma causa do problema. Já no seu desenvolvimento 2, né, ela precisa justificar a perpetuação do machismo, então ela sustenta esse ponto de vista falando que o machismo ele foi normatizado pela sociedade devido à sua perpetuação ao longo da história.
Então, como ela aprofundou essas questões de causa nos seus desenvolvimentos, ela precisa retomar isso na intervenção, porque ela precisa resolver as causas do problema da gente ter a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Como a candidata apresentou esses argumentos nos seus desenvolvimentos para justificar a questão da desvalorização do trabalho manual e da perpetuação do machismo como causas de o porquê acontece a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, ela vai ter que resolver essas duas causas na sua proposta de intervenção. Então, já que ela falou que tem desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo, ela precisa retomar essas causas na intervenção e resolver. E foi isso que ela fez. Já que tem desvalorização do trabalho manual, ela propõe uma forma de valorização a todos os tipos de trabalho e as mulheres. E também, já que ela falou da perpetuação do machismo, ela precisa resolver essa questão da intervenção. Então, ela propõe uma forma de romper com o machismo e com o elitismo que acontece na sociedade. E assim, né, já que essas eram duas causas que impediam a dignidade para todo mundo, já que ela resolveu essas duas causas da proposta de intervenção, a dignidade vai voltar a ser garantida para todos, entre homens e mulheres na sociedade. Então essa é a forma de planejamento e organização de parágrafos que você precisa ter na sua redação. Se você quiser garantir o seu 920+, esse é o planejamento que você precisa fazer no Enem.